A Luz da Outra Casa, de Luigi Pirandello, tradução de Francisco Patti, voz Iba Mendes. Foi numa tarde de domingo, ao voltar de um longo passeio, Túlio Buti alugara aquele quarto havia 2 meses apenas. A dona da casa, senhora Nini, boa velhota a antiga, e filha solteirona desiludida, não o viam nunca. Ele costumava sair de casa todos os dias de manhã cedo e só voltava à noite a horas mortas. Sabiam que era um funcionário do Ministério de Graça e Justiça. Sabiam também que era advogado, mais nada. O quarto, pequeno e estreito, modestamente mobiliado, não conservava nenhum vestígio seu, como se ele, de propósito, quisesse aí permanecer ignorado como num quarto de hotel. Uma caixa de madeira para a roupa branca, um armário para os ternos, mas nas paredes, sobre os outros móveis, nada, nem um estojo, nem um livro, nem um retrato, nada, nem nunca sobre alguma cadeira uma peça de roupa branca esquecida, um colete, uma gravata, nada, enfim, que pudesse confirmar a sua existência naquela casa. Mãe e filha temiam que ele aí não permanecesse muito tempo. Fora tão difícil alugar aquele quarto. Vieram vê-lo muitos, mas ninguém o quis. Realmente não era muito cômodo, nem muito alegre. Tinha só uma janela que dava para uma ruazinha estreita, privada, e da qual não recebia luz nem ar, devido à casa fronteira que o impedia. Mãe e filha estudavam e preparavam atenções e cuidados para prender o inquilino tão almejado. Faremos isto, diremos isto, e mais aquilo, sobretudo a filha Clotidinha. Quantas delicadezas, quantas finezas, tudo porém desinteressadamente, sem malícia, sem segundas intenções, mas como se ele não aparecia nunca? Se acaso o vissem, compreenderiam logo quanto era infundado o seu receio. Aquele quartinho triste, escuro, tapado pela casa fronteira, condizia bem com o temperamento do inquilino. Túlio Buti andava sempre sozinho, sem mesmo os 2 companheiros dos solitários mais equívocos, a bengala e o cigarro. Com as mãos enterradas nos bolsos do capote, de ombros encolhidos, taciturno, disse-ia que incumbasse o ódio mais profundo contra a vida. Na repartição não trocava nunca uma palavra com seus colegas, os quais hesitavam entre os 2 apelidos que lhe enquadrassem melhor, urso ou coruja. Ainda ninguém o vira entrar à tarde num café. Em compensação, muitos o tinham visto evitar à pressa as ruas mais frequentadas e iluminadas, para mergulhar na sombra das longas alamedas, direitas e solitárias, dos arrabaldes distantes, afastando-se dos muros, toda vez que encontrava o círculo de luz que os faróis projetam sobre a calçada. Nem um gesto involuntário, nem mesmo a mínima contração dos músculos da face, nenhum movimento dos olhos ou dos lábios traíam nunca os pensamentos em que parecia absorto, o secreto pesar em que se fechava. Mas deste secreto pesar e dos lúgubres pensamentos que se lhe aninhavam no cérebro, estava toda impregnada a sua fisionomia. A devastação que eles deviam produzir naquela alma estava flagrante na fixidez espasmódica dos olhos claros, agudos, na lividez do rosto desfigurado, nos precoces fios grisalhos da barba crespa e desleixada. Túlio Buti não escrevia nem recebia cartas, não lia jornais, não parava nem se virava para ver o que quer que acontecesse pela rua e que atraísse a alheia curiosidade, e se alguma vez a chuva o colhia de improviso,
Continuava caminhando no mesmo passo, como se nada tivesse acontecido. Por que insistisse em viver desse modo era o que ninguém sabia. Nem ele mesmo, talvez, vivia. Nem sequer suspeitava que fosse possível viver de modo diverso, ou então que, vivendo-se diversamente, se poderia diminuir o peso da tristeza e do tédio. Não tivera infância, não fora moço. As cenas selvagens a que assistira no lar, desde os mais tenros anos, motivadas pela brutalidade e pela tirania feroz do pai, haviam-lhe crestado no espírito todos os germes de vida. Morta a mãe, vítima de atrozes sevícias do marido, a família se dispersara. Uma irmã entrou para o convento, um irmão fugiu para a América, ele também fugira e errante, graças a incríveis sacrifícios, tinha conseguido alcançar a posição que hoje ocupava. Agora não sofria mais, parecia que sofresse, mas até o sentimento da dor se obliterara nele. Parecia que estivesse absorto sempre em pensamento, engano, já nem sequer pensava. O espírito ficara ali como que suspenso numa espécie de atônita obscuridade que só lhe permitia perceber um quê de amargo na garganta. À noite, passeando pelas ruas solitárias, contava mentalmente os lampiões, mais nada. Ou olhava para sua sombra, ou escutava o som dos seus passos, ou alguma vez parava diante dos jardins das vilas, a contemplar os ciprestes mudos e fechados como ele, mais noturnos do que a própria noite. Naquele domingo, cansado do longo passeio pela rua Ápia antiga e contra os seus hábitos, decidiu recolher-se. Era ainda cedo para a ceia. Ficaria esperando no quarto que o dia acabasse de morrer. Para as Nini, mãe e filha, foi uma surpresa bastante agradável. Clotidinha até bateu as mãos de contente. Quais dos muitos cuidados e atenções estudados e preparados, quais das muitas finezas e distinções particulares dispensar-lhe em primeiro lugar? A mãe e a filha confabularam e de repente Clotidinha firmou um pé e bateu com a mão na testa. Ó santo Deus, antes de tudo a luz. Era preciso levar-lhe o lampião, o melhor, o que estava guardado de propósito, que tinha umas papoulas pintadas na porcelana e era de globo esmerilhado. Acendeu-o e foi bater discretamente à porta do inquilino. Tremia tanto de emoção que o globo, oscilando, batia no tubo que ameaçava esfumaçar-se. Com licença, o lampião. Não, muito obrigado, respondeu Buti do outro lado. Eu saio já. A solteirona fez uma careta e de olhos abaixados, como se o inquilino a estivesse vendo, insistiu. Tenho-o aqui, é para não deixá-lo no escuro. Buti, porém, repetiu secamente. Não, muito obrigado. Estava sentado no pequeno canapé em frente à mesa e escancarava os olhos na sombra que, a pouco e pouco, se ia adensando no quartinho, enquanto nos vidros da janela tristemente desmaiava o último reflexo do crepúsculo. Quanto tempo esteve assim, inerte, com os olhos escancarados, sem pensar, sem perceber as trevas que lá o tinham envolvido? De repente os olhos viram, olhou em torno de si espantado. O quarto se havia realmente iluminado de improviso, como se um sopro misterioso o tivesse enchido de um brando lume discreto. Que era? Que acontecera? Isto, a luz da outra casa. Acendera-se na casa fronteira um lampião. Era o hálito de uma vida exterior que vinha desfazer as trevas, o vácuo, o deserto de sua existência. Ficou longo tempo contemplando aquele clarão, como se fosse efeito de magia, e uma angústia intensa apertou-lhe a garganta, ao notar com que suave carícia ele se pousava sobre o seu leito, sobre a parede,
e sobre as suas mãos pálidas abandonadas sobre a mesa. Surgiu-lhe no meio daquela angústia a lembrança do seu lar destruído, da sua infância oprimida, de sua mãe. Foi como se a luz de uma alvorada distante, expirasse na noite do seu espírito. Ergueu-se, foi à janela e furtivamente por trás dos vidros, olhou para a casa fronteira, para a janela de onde lhe vinha aquele raio de luz. Viu uma família pequena reunida em torno da mesa de jantar, 3 meninos, o pai, que estava sentado, e a mãe, que ainda de pé, os estava servindo e procurando, segundo o que ele deduzia dos movimentos, refrear a impaciência dos 2 maiores, que brandiam a colher e se sacudiam na cadeira. O último esticava o pescoço, agitava a cabecinha loira. Evidentemente haviam-lhe amarrado com muita força o guardanapo, mas se a mãe se apressasse em servir-lhe a sopa, ele não mais se queixaria daquele nó muito forte. Era isso mesmo. Com que vivacidade começou a comer, enfiava a colher inteira na boca, e o pai, através do fumo que se erguia do seu prato, ria. Agora a mãe também se havia sentado ao lado deles, ali mesmo em frente. Túlio Buti tentou recuar instintivamente, vendo que ela, ao sentar-se, erguera os olhos para a janela. Mas lembrou-se de que, estando no escuro, não podia ser visto, e continuou a assistir à ceia daquela pequena família, esquecendo-se prontamente da sua. Desse dia em diante, todas as tardes, saindo da repartição, ao invés de se dirigir para os seus habituais passeios solitários, enveredava pelo caminho de sua casa. Esperou todas as tardes que as trevas do seu quarto se desfizessem suavemente sob a luz da outra casa, e aí ficou através dos vidros como um mendigo a saborear com angústia infinita aquela doce e amorável intimidade de que os outros gozavam e de que ele, em criança, numa ou noutra rara tarde de paz, gozara também quando a sua mãe, como aquela, e chorava. Sim, a luz da outra casa operou este prodígio. A obscuridade atônita em que o seu espírito permanecera suspenso durante tantos anos se dissolveu sob o influxo daquela luz suave. Entretanto, Túlio Buti não pensou em todas as suposições estranhas que a sua atitude devia fazer nascer na dona da casa e na filha. Por mais 2 vezes Clotidinha tentara oferecer-lhe o lampião, tivesse ao menos acendido a vela. Não, nem isso. Porventura sentia-se mal? Ousara perguntar-lhe Clotidinha, com voz meiga, na 2ª vez que lhe fora bater à porta. Ele lhe havia respondido: não, estou bem assim. Mas, santo Deus, não precisava realmente de luz. Clotidinha espiara pelo buraco da fechadura e vira maravilhada num quarto do inquilino a luz difusa da outra casa, exatamente da casa da família Maci, e o que é pior, vira-o a ele por trás dos vidros da janela, preocupado em contemplar a casa da família Maci. E Clotidinha correra toda sobressaltada a anunciar à mãe a grande descoberta. Ele está enamorado de Margarida Maci. Poucos dias depois, uma tarde, enquanto estava a contemplar, Túlio Buti viu com surpresa naquela sala fronteira, onde a pequena família habitualmente, naquela tarde faltava o pai, se reunia ao jantar. Viu entrar a velhinha, sua dona de casa, e a filha, que foram acolhidas como amigas de longa data. Num dado instante, Túlio Buti recuou de um salto, ansioso, perturbado. A mãezinha e os 3 pequenos tinham erguido os olhos na direção da sua janela. Sem dúvida, aquelas 2 estavam falando dele. E agora? Agora talvez tudo estivesse acabado. Na tarde seguinte, aquela mãezinha ou o marido, sabendo que no quartinho em frente havia um homem que, misteriosamente, os espiava na escuridão, fechariam as janelas.
e assim daí por diante não lhe viria mais aquela luz de que vivia, aquela luz que era o seu gozo inocente, o seu consolo. Mas não foi o que aconteceu. Naquela mesma noite, assim que a luz da outra casa se apagou e ele, chumbado na treva, depois de ter esperado ainda um pouco que a família se recolhesse, foi abrir cautelosamente a janela para renovar o ar. Viu que a janela de lá estava também aberta. Viu pouco depois, e mesmo no escuro teve um estremecimento de espanto. Viu assomar àquela janela a mulher, talvez curiosa de tudo quanto lhe haviam contado dele as Nini, mãe e filha. Aquelas duas casas muito altas que abriam tão perto um do outro os olhos das suas janelas, não deixavam ver em cima a faixa clara do céu, nem embaixo a faixa escura de terra, fechada numa das extremidades por um portão. Não deixavam penetrar jamais nenhum raio de sol, nenhum raio de lua. Ela, portanto, não podia ter assomado à janela senão por causa dele, e naturalmente porque percebera que ele também se achava debruçado na sua janela apagada. Na escuridão mal se podiam distinguir. Ele, porém, sabia desde algum tempo que ela era formosa. Já conhecia-lhe todo o encanto dos seus movimentos, os lampejos dos seus olhos pretos, os sorrisos dos seus lábios vermelhos. Antes de tudo, porém, naquela primeira vez, devido à surpresa que o revolvia todo e lhe tolhia a respiração, num frêmito de inquietude, ele teve pena. Foi preciso fazer um esforço violento sobre si mesmo para não recuar, para esperar que ela se retirasse antes dele. Aquele sonho de paz, de amor, de suave e doce intimidade que ele imaginara reinar sobre aquela pequena família e de quem ele também, por refluxo, tinha até gozado, se desmanchava todo, se aquela mulher, às escondidas no escuro, vinha à janela por causa de um estranho. Mas esse estranho não era ele? E antes de se retirar, antes de fechar a vidraça, ela lhe sussurrou: "Boa noite." Que coisas haviam fantasiado a seu respeito as duas mulheres que o hospedavam e que excitaram e acenderam tanta curiosidade daquela mulher? Que atração estranha, poderosa, operara sobre ela o mistério daquela sua vida enclausurada, se desde a primeira vez ela, deixando de lado os seus filhinhos, viera a ele como que para fazer-lhe companhia? Sim, um em frente ao outro, ainda que ambos tivessem evitado olhar-se e tivessem quase fingido reciprocamente que estavam à janela sem nenhuma intenção. Ambos, sim, ambos, ele estava certo disso, tinham vibrado pelo mesmo frêmito de expectativa ignorada, espantados da atração que tão de perto os envolvia no escuro. Quando muito tarde ele fechou a janela, teve a certeza de que na tarde seguinte, depois de apagada a luz, ela voltaria por causa dele, e foi de fato assim. Daí por diante, Túlio Buti não esperou mais no seu quarto a luz da outra casa. Ao contrário, esperou com impaciência que a luz se apagasse. A paixão do amor ainda não experimentada irrompeu, devoradora, tremenda, no coração daquele homem que estivera por tantos anos fora da vida e investiu, absorveu, arrastou, como num turbilhão, aquela mulher. No mesmo dia em que ele se retirou do quartinho da casa das Nini, explodiu como uma bomba a notícia de que a senhora do terceiro andar, ao lado, a Maci, tinha abandonado o marido e os 3 filhos. Ficou vazio o quartinho que hospedara durante quase 4 meses ao Buti. Ficou apagada por algumas semanas a sala da frente, onde a pequena família costumava reunir-se à hora do jantar. Depois acendeu-se de novo a luz sobre aquela mesa triste, em torno da qual um pai, apalermado pela desgraça, contemplava os rostos espantados de 3 crianças, que não ousavam volver os olhos para a porta, por onde a mãe costumava entrar todas as noites com a sopeira fumegante. Aquela luz reacendida sobre a mesa triste
Tornou então a clarear suavemente o quartinho fronteiro, vazio. Lembraram-se dela alguns meses após a sua cruel loucura, Túlio Buti e a amante? Uma noite as Nini, espantadas, viram aparecer diante delas, desfigurado e convulso, o seu estranho inquilino. Que queria? O quarto, se ainda estivesse desalugado. Não, não para si, não para morar, mas poder ficar aí todas as tardes, uma hora apenas, às escondidas. Ah, por piedade daquela pobre mãe que desejava rever de longe, sem ser vista, os seus filhinhos. Tomariam todas as precauções necessárias. Se fosse preciso, se mascarariam. Aproveitariam todas as tardes o momento em que não houvesse ninguém pelas escadas. Ele pagaria o dobro, o triplo, pelo aluguel só para aquele minuto breve. Não, as Nini não quiseram consentir. Apenas enquanto o quartinho estivesse desalugado, consentiriam algumas vezes, muito raras. Oh, mas pelo amor de Deus, com a condição de que ninguém o descobrisse. Algumas raras vezes. Na tarde seguinte, eles vieram como dois ladrões. Entraram quase cambaleando no quartinho às escuras e esperaram que ele alvorecesse de novo sob a luz da outra casa. Dessa luz deviam viver eles assim de longe. E a luz apareceu. Túlio Buti, a princípio, não pôde suportá-la. Como pareceu-lhe gelada agora, ríspida, cruel, espectral, criminosa. Ela, porém, com os soluços que lhe borbulhavam na garganta, teve sede daquela luz, bebeu-a de um hausto, precipitou-se para os vidros da janela, apertando o lenço contra a boca. Os seus filhinhos estavam lá à mesa, inocentes. Ele correu a ampará-la nos braços, e ambos ficaram ali estreitamente unidos, como que pregados, espiando. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com